Paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com mais uma lição da nossa revista CPAD. Começando agora esse trimestre com o título A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Esse vai ser o título geral da nossa revista desse trimestre. A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Então nós vamos falar sobre, nesse trimestre, da Igreja dos Gentios. Gentios, lembrando para os irmãos o que significa gentios na sua etimologia. Gentios significa outras nações. Inclusive, nós estudamos isso aí, eu aprendi também na escola bíblica dominical. Há uns 4 a 5 anos, nós lemos sobre isso, estudamos sobre isso. O significado desse nome gentios, que tem tantas vezes nós encontramos esse nome nas Escrituras, principalmente a partir do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que conta a história da igreja primitiva, okay? Como a origem da igreja, como se iniciou a igreja, quais foram no caso, apóstolos e também os discípulos. Uma história maravilhosa, onde narra o crescimento por meio do poder e da unção do Espírito Santo. Lembrando que quando Jesus Cristo ele esteve entre os seus discípulos, ele evangelizava, ele pregava, ele estava à frente, ele estava no comando, ele estava na liderança. Quando Jesus ele ascende aos céus, envia para nós, ou envia para os discípulos, envia para a gente, um outro igual a ele em poder, em força, em unção, em espiritualidade, o Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que Cristo ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para que desse continuidade ao que ele estava fazendo. Isso é muito importante a gente destacar a princípio nessa revista. Nós estamos estudando a Igreja dos Gentios. No caso aqui, a consolidação da obra missionária, da evangelização dos povos, que somente ocorreu por causa do Espírito Santo de Deus. Você observa que Jesus Cristo iniciou a obra com João Batista. João Batista começa a obra da evangelização, depois ele no caso, Deus tira ele, no caso, leva ele. O Senhor Jesus Cristo continua aquela obra da evangelização, ok? Depois vem a crucificação, etc e tal. Depois Jesus ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele envia o outro para que esteja assim como os seus discípulos, ok? Então, enfatizando, Jesus Cristo estava com seus 12 discípulos e com esses homens, ele, em um corpo físico, realizava a obra missionária, à frente dos seus discípulos, evangelizando, pregando, curando. Ele ascendeu aos céus e ele fez uma promessa, e essa promessa se cumpriu, de que a obra ia dar continuidade. A obra que ele fez iria dar continuidade. Agora ia ser para fora dos muros de Jerusalém, ia ser começar por Jerusalém, Samaria, a Judéia e pelos confins da terra. A obra ia dar continuidade, ok? Só que ia dar continuidade agora com um outro líder à frente dos seus discípulos, tá? Quem era esse? O Espírito Santo, ok? Então esse Espírito Santo ia estar com eles, para capacitá-los com virtude, com poder, autoridade espiritual, para efetuar a cura, expulsar espírito maligno, fazer prodígios, maravilhas e tantas coisas assim que um ser divino, como o Espírito Santo de Deus, como Deus pode fazer.
Então, aqueles discípulos, Jesus Cristo agora, ele atuava expulsando os demônios, fazendo aquelas coisas maravilhosas, né? E quem ia dar continuidade agora a fazer os milagres, a manifestar a glória, a presença de Deus, poderes sobrenaturais, no caso, na terra, no meio das pessoas, entre os povos, entre a cidade, entre as nações, seria o Espírito Santo de Deus, ok? Só que o Espírito Santo de Deus é diferente de Jesus, porque Jesus ele estava no corpo físico e ele realizava os milagres. O próprio Cristo realizava, certo? Chegava um leproso, ele curava, um cego não tinha limite. Agora, a partir da ascensão de Jesus, ele concede o Espírito Santo, envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ia dar continuidade, ou seja, fazer os milagres, prodígios e as maravilhas, só que por meio de nós, ok? Aí há uma pergunta, será que o Espírito Santo de Deus, ele continua a obra de Jesus somente através ou por meio dos apóstolos, como foi na igreja primitiva, e também usando vários irmãos, como usa até hoje? Será que é só por meio de pessoas? Claro que não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele tem autonomia. Ele usa as pessoas, sim, muitos. É claro que a obra missionária, a obra da evangelização, da propagação do reino de Deus, ela precisa de pessoas, precisa de gente, precisa de obreiros. Sempre foi assim. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele também opera na vida das pessoas, mesmo que não esteja um cristão ali presente, ok? A gente vê vários relatos, por exemplo, de pessoas que estavam em suas casas e de repente deu aquele desejo, aquela vontade, aquela coisa de ir para a igreja, por exemplo. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Já vi relatos de pessoas que se converteram, estava em casa, estava na rua, e de repente bateu uma vontade muito grande essa pessoa ir para a igreja, essa pessoa foi, chegou lá e se converteu. Então, o Espírito Santo de Deus. Então, tem muitos relatos de cura, tem horas que você, por exemplo, quando você está, no caso, orando por uma cura ali, o Espírito Santo de Deus não vai usar uma pessoa para te curar, ele vai agir na tua vida por meio da tua oração. Então ele não está usando, uma hora ele usa pessoas para curar outras, outra hora ele age de uma forma espontânea, porque ele é soberano, ok? Então o Espírito Santo ele tem, obviamente, essa autonomia. Ele usa pessoas e ele também opera muitas vezes, obviamente, sem que uma pessoa esteja, sem que um cristão, um vaso seu esteja ali presente, ok? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Imagina quantos milhões de pessoas agora estão solitárias, estão sozinhas, estão passando por uma dificuldade, por um aperto, por uma situação muito complicada, muito difícil, às vezes na área do casamento, da família, às vezes na área emocional, essas pessoas estão ali numa situação muito complicada. Talvez você já tenha passado por uma situação dessa e aquela pessoa está ali. Ela está clamando, ela está pedindo, ela está orando a Deus. E quantas vezes, gente, a gente vê isso? Pessoas que estavam ali dentro do seu quarto, que não é nem crente era, e começaram a orar, pedir a Deus, falar com Deus e tal, e Deus ouviu aquelas pessoas. Deus ouviu aquelas pessoas. Então, quando Cristo ele é enviado ao mundo, há um clamor mundial por salvação. João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, versículo 16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que salvasse o mundo. Então há um clamor do mundo pela presença de Deus e por Deus. E nós,
somos vasos nas mãos de Deus e temos que nos colocar à disposição do Senhor. Aqui é uma aula importante que nós vamos ter. Uma aula que está falando sobre a obra da evangelização dos gentios, das nações. Eu e você somos gentios. Existe o povo peculiar, o povo escolhido, a nação santa e sacerdotal, que você vê lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, ok? Que é o povo israelita. Então, o povo Israel é chamado de Israel, o povo de Deus, Israel. E as pessoas e as outras civilizações, nações, que não eram judias ou israelitas, é chamada de gentios, ok? Então, essa questão desse nome, gentios, é justamente para diferenciar as pessoas, os israelitas, ok? Das outras pessoas. Mas o sentido é esse. Não é um nome feio, não é. Eu assim achava, eu até achava que era um nome antigamente, achava que era um nome meio estranho, gentios. Parece um nome que é direcionado a pessoas ímpias, pessoas maléficas, pessoas malignas, mas não é nada disso. É um nome, tem um significado bastante simples. Gentios, outras nações, ou, se você quiser, melhor, estrangeiros ou estrangeiros, ok? Então vamos lá aqui para nossa lição da chamada missionária, a consolidação entre os povos, ok? Então o que nós vamos estudar? Exatamente isso, a igreja dos gentios. A parte emblemática, central é a igreja dos gentios, e nós vamos ver aqui, no caso, o subtítulo, no caso desse tema geral, a chamada missionária. Vamos estudar a chamada missionária, ok? Vamos estudar, vamos ler, vamos refletir sobre a chamada missionária que ocorreu ali em Atos, capítulo, no caso, 13 de Atos, versículo 1 e 2, e dali por diante, capítulo 13 de Atos, você vai ter praticamente ali, pelo menos, talvez assim, 80% do que está escrito ali, de capítulo 13 até o capítulo 28, que é o, se eu não estou enganado, é 28 a 29, o último capítulo de Atos, você vai ver, você verá que 80% está se falando sobre, no caso, as missões, as viagens missionárias que foi realizada a princípio, no primeiro plano, com o apóstolo Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária houve um problema entre Paulo e Barnabé, que antecedeu, quando eles estavam próximos, na iminência da segunda viagem missionária. E eles, no caso Paulo, conversa com Barnabé, olha, vamos fazer a viagem missionária e tal, vamos dar prosseguimento. Aí a viagem missionária, então beleza. Só que o Marcos, no caso, Paulo queria levar Marcos com ele. Só que Marcos tinha ido na primeira viagem missionária. Foram os três, na verdade, né? Na primeira viagem missionária foi Paulo, Barnabé e Marcos. Marcos era primo de Barnabé. Foram na primeira viagem missionária. Só que alguns dias depois, Marcos retornou. Marcos não quis, talvez por medo, se arrependeu, não se sabe, a história não diz o porquê que Marcos retornou. Mas Marcos retornou para casa. E quando foi nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo estava na iminência de viajar e Barnabé, ele quis levar, no caso, o seu primo, Marcos, nessa segunda viagem missionária. Contudo, o texto deixa bastante claro que Paulo não aceitou que Marcos fossem com ele nessa segunda viagem missionária, porque Marcos ele não deu continuidade à primeira viagem missionária. Então aí ele entrou o lado humano, no caso do apóstolo Paulo, deixou isso entrar dentro do coração dele e acabou não viajando. Ele acabou não deixando Marcos viajar com ele. Isso é uma questão humana, porque
você vê que o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, guardou um pouco de ressentimento dentro do coração por Marcos não ter ido. E houve um embate muito grande, porque a discussão foi feia, foi carnal, e Barnabé queria, porque queria levar o Marcos, não aceitava o que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo também foi incisivo, não aceitou que Marcos fosse com ele. Os dois ali entraram numa discussão bastante forte. Assim, o texto demonstra que ambos ali abriram, cada um foi por um lado, fazendo missões, só que se inventou uma nova dupla. Barnabé, no caso, Paulo, ele chama Silas para ser o segundo dele nessa viagem missionária, para estar acompanhando ele nessa viagem missionária, que Silas também era um do que estava ali na igreja de Antioquia, uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, também muito temente a Deus, fazia parte do rol daqueles homens que a Bíblia diz que estavam lá na igreja de Antioquia, pessoas doutas, sábias, pessoas de um QI diferenciado. Foi com ele nessa viagem missionária, e Barnabé então chama Marcos para estar com ele fazendo missões. Só que a Bíblia não relata, no caso, a história de Marcos, ok? Não relata a história de Marcos, não fez o Lucas, no caso, que foi o escritor, no caso do livro de Atos dos Apóstolos, ele não relata a obra missionária que Barnabé fez, mas Barnabé saiu para outra direção, fazendo a obra missionária, e o apóstolo Paulo continuou nas missões que ele estava, juntamente com Silas, ok? Mas não se sabe o que aconteceu com Barnabé, no caso. O fato importante é que esse Marcos, que é primo de Barnabé, que acompanhou Barnabé e Paulo na viagem missionária, esse Marcos, segundo a teologia, foi ele quem escreveu o Evangelho de Marcos. Esse evangelho que você tem Mateus, no caso Marcos, Lucas e João. Esse evangelho aí de Marcos foi escrito pelo primo, não foi o Marcos discípulos ou Marcos apóstolo. Quem escreveu foi Marcos, o primo de Barnabé, ok? Segundo a teologia, na verdade existe, no caso foram nós temos 4 evangelhos, dos 4 evangelhos, 2 evangelhos foi escrito por apóstolos e 2 evangelhos foi escrito no caso Marcos, ele não era apóstolo, né? Ele era judeu também, ok? Ele era judeu, mas ele não era apóstolo. Então você vai ter aí, por exemplo, o Mateus, que esse evangelho de Mateus, ele é realmente quem realizou, quem escreveu foi Mateus, o apóstolo de Jesus, né, que era discípulo de Jesus, se tornou apóstolo. E o João, o Evangelho de João, foi escrito pelo apóstolo João. Marcos foi escrito aí no caso, Marcos, o primo de Barnabé, ok? Que acompanhou eles na primeira viagem missionária. E o Lucas, nós temos aí, segundo a teologia, Lucas, ele foi o único que não era, no caso, judeu. O Lucas, ele era, no caso, grego. Ele se converteu, ele era médico, ele se converteu de acordo com a teologia, por meio como se diz, da vida do apóstolo Paulo. Ele ali acompanhou Paulo, ele viu Paulo realizando milagres, coisas assim. Ele, como médico, ficou impressionado, se converteu, como muitos ali se converteram, muitas pessoas que viram os milagres de Deus, os milagres que o Espírito Santo de Deus realizou por meio dos apóstolos e do apóstolo Paulo e daqueles irmãos daquela época, foram muito importantes, foram de fato decisivos para que ocorresse conversões. Milhares de pessoas se converteram por causa dos milagres. E é por isso que nós
não devemos abrir mão dos milagres. Quando a palavra de Deus ela fala que nós devemos ser testemunhas, não é só um testemunho de vida, não é só um testemunho de falar de Jesus, de pregar sobre Jesus. Mas quando a palavra fala, vós sereis as minhas testemunhas, é justamente a testemunhas de realizar o que ele fez literalmente. O que Cristo fez literalmente. Então, a testemunha de Jesus, eles devem realizar o que Jesus Cristo fez literalmente. É interessante nós notar o seguinte: o evangelho ele deve ser pregado, por meio de nosso testemunho, por meio de nossas ações, palavras e efeitos sobrenaturais. Hoje nós vemos muito assim pregações, ensino, evangelização. Nós vamos para a rua muitas vezes desprovidos de poder e autoridade espiritual. Muitas pessoas vão para a rua até sem autoridade espiritual para expulsar demônios. E se houver alguém que manifeste algum espírito maligno, existe caso, na maioria dos casos, os irmãos não vão se sentir aptos, não vão se sentir à vontade para realizar essa expulsão desse espírito maligno, porque são pessoas que não têm autoridade espiritual, que não oram, que não buscam, não jejuam, que vivem uma vida medíocre, ok? Então são pessoas desprovidas de poder e autoridade. Muitas dessas, obviamente, estão em pecado e outras não, simplesmente sabem que elas não têm autoridade espiritual para expulsar os demônios. Outras estão numa situação tal que tem medo. Às vezes até tem um título de pastor, uma posição de liderança, aquela coisa toda, mas tem medo de se aproximar de pessoas endemoniadas e de repente esses demônios partirem para cima dela e por faltar luz, faltar glória e faltar a presença. Se realmente alguém, um cristão, for expulsar os demônios de uma pessoa, for expulsar o demônio de uma pessoa que esteja demoniada, esses espíritos malignos, se não vê a luz de Cristo nessa pessoa, a marca, o selo do Espírito Santo, com certeza os espíritos malignos eles vão avançar e vão causar um desastre, ok? Então isso aí é de fato muito importante. As pessoas temos que ir para a rua. A obra missionária ela cresceu muito, avançou muito, fez coisas grandiosas e maravilhosas, fez, mas teve uma coisa que foi algo que foi muito importante e foi decisivo para que a Igreja de Cristo avançasse tão rápido, ganhando milhares de pessoas, sabe? Qual foi esse fato importante? Foi a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ver que uma coisa é quando Jesus Cristo estava evangelizando, quando Jesus Cristo estava operando. Outra coisa é quando o Espírito Santo de Deus ele chega. O Espírito Santo de Deus ele chega para causar um impacto, uma bomba mesmo, foi uma bomba nuclear. Foi algo assim impactante, alarmante, certo? Que atraía realmente multidões, foi um reboliço total em Jerusalém, ok? E naquela região ali, pelo mundo, por meio dos discípulos. Será que o Espírito Santo de Deus ele não quer dar continuidade a esse trabalho por meio da minha vida, para a nossa vida? Esse é um fato que nós devemos analisar. Estamos entrando agora dentro de um trimestre que vai falar sobre evangelização. A evangelização dos gentios, ok? A consolidação do evangelho entre os povos. Só que a gente tem que contrastar essa lição e essa aula conosco. Temos que contrastar. Eu tenho que contrastar com a minha vida e você tem que contrastar com a sua. É muito bonito a gente ler o que a revista, o que dentro da revista, dentro dessa lição, o que esses apóstolos fizeram, como eles foram usados. A gente vai ver, vamos ver aulas aqui maravilhosas,
vão ver coisas tremendas, maravilhosas. Mas a questão é o que eu estou fazendo. E então essa lição é justamente para despertar a nossa consciência em relação à obra missionária. Eu, né, despertar esse interesse missionário. Nós se portar como missionários. Não importa o título, a posição. Ou seja, não importa se você é um líder, se você é um pastor, se você é um presbítero, um evangelista, um missionário. Não. Eu me portar como missionário. Porque se é algo que cabe a cada um de nós, que é uma chamada individual, independente de título e posição, é exatamente o chamado missionário. As pessoas querem muito evangelizar, ir lá para fora, pregar o evangelho lá não sei para as quantas, fazer e acontecer lá fora, lá para o Nordeste, interior do Brasil, lá para o Maranhão, lá não sei para onde, lá para a África, para a Índia e tal, a obra missionária. A obra missionária que nós temos que fazer, o nosso campo missionário é onde nós habitamos. Aonde você tem que se entender como um missionário integral. Integral. Usar das oportunidades, claro, com sabedoria. Com sabedoria. Você vai, durante a sua jornada de vida, você vai lidar com pessoas, com várias situações que cabe a entrada do evangelho na vida dessas pessoas. E quantas vezes você perdeu a oportunidade porque não se portou como um missionário, como uma missionária. Como eu estou falando que nós devemos nos portar como missionários e missionárias. Devemos, para isso, nós precisamos pedir a Deus para quebrantar os nossos corações. Pedir a Deus para tirar esse coração de pedra. Pedir a Deus para nos quebrantar, para sentir amor por essas almas, por essas pessoas que estão vivendo numa diversidade de pecado. Pessoas que estão no lesbianismo, do homossexualismo, pessoas que estão escravizadas pelas drogas, maconha, cocaína, haxixe, crack, cigarro, bebidas alcoólicas, revistas pornográficas, perversão, sexo, tantas outras coisas, corrupção, adultério. Então o mundo está mergulhado em pecado. Pensa que você olha as pessoas que estão na sua volta, você pode ter certeza que essas pessoas elas estão precisando de Jesus. Essas pessoas elas precisam da evangelização. Agora, obviamente, que a gente tem que ter sabedoria, sensibilidade de Deus, para que de fato não é só uma vontade de pregar. A gente tem que ter a unção, tem que ter a sensibilidade do Espírito. Porque muitas vezes a gente não tem unção, não tem sensibilidade do Espírito, vai só na nossa vontade, sem conversar com o Espírito, sem nos colocar nas mãos de Deus. E aí a gente falha, porque o próprio Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E essa palavra é literal. A gente está Jesus Cristo, obviamente, que está tratando da obra missionária. Da obra missionária. Sem mim nada podeis fazer. Então, o que significa isso? Eu sei que sem Deus não pode fazer. Não, você tem que... Não é assim. Você tem que ter um elo com Cristo. Você tem que falar com Deus sobre isso. Deus, eu me preocupo com a obra missionária. Eu preciso ensinar, eu preciso pregar, eu preciso levar o teu amor. Me quebra por dentro. Me dá sabedoria para falar com essas pessoas no momento certo, na hora certa.
Eu me lembro aqui quando Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ele estava na cidade de Samaria. Enquanto ele estava lá evangelizando na cidade de Samaria, existia um eunuco da rainha de Candace, etíope. E esse homem, ele era chefe dos tesoureiros, era tesoureiro, tesoureiro mor. Tesoureiro mor, mor significa chefe, o principal, o líder. Ele era o tesoureiro mor. E ele estava retornando para sua casa, no seu carro, ou seja, na sua charrete, estava retornando para sua casa e estava lendo o livro de Isaías. Aí eu estou falando do momento certo, da hora certa, das palavras certas, que a gente ter essa sensibilidade. O Espírito Santo de Deus transportou, levou melhor, enviou Filipe até lá. E Filipe chegou, foi enviado pelo Espírito. A gente está falando de enviar missionários. Filipe se portou como missionário. Assim como o apóstolo Paulo, o Espírito Santo também enviou Filipe em direção ao eunuco. E ele chegou no momento certo. Porque quando Filipe chegou lá, ele estava lendo, meditando exatamente no livro de Isaías, capítulo 53. E aí ele pergunta para Filipe, mas... Aí pergunta para Filipe, melhor, Filipe pergunta para esse eunuco, você entende o que você está lendo? E aquele eunuco fala, como eu vou saber se ninguém me explicar? Ou melhor, aí ele vai falar, mas me explica, isso aqui ele está falando de um que virá, de quem se trata esse profeta? Está falando dele mesmo ou de outra pessoa, de outro líder? Ele está lendo o capítulo 53 do livro de Isaías. Então ele não sabia se Isaías estava falando dele mesmo ou se estava falando de outro. E aí Filipe entra com a mensagem do Evangelho e começa a falar de Jesus e explicar que Isaías 53 cumpriu-se e aconteceu, que foi o Senhor Jesus, que Isaías 53 fala justamente da obra que Jesus Cristo, previamente falando, da obra que Jesus Cristo faria em Jerusalém, do Messias que viria, que ele seria rejeitado e que ele seria morto, né? Que os seus algozes seria a sua própria nação, o seu próprio povo. E Filipe explicou que isso tudo já havia acabado de, no caso, acontecer há poucos dias. Então, aquele eunuco depois falou sobre o Espírito Santo, falou sobre batismo e tal. E aquele eunuco, no final, ele pergunta, o que preciso para ser batizado? O que me falta para ser batizado? E ele fala, se você crer, aí Felipe leva ele e batiza ele quando encontrou as águas, batizou ele naquelas águas. Veja que coisa tremenda ali, quando você tem a direção do Espírito Santo de Deus. Ou melhor, quando o Espírito Santo de Deus ele está na direção. Felipe estava em Samaria, foi no momento certo, ele estava lendo o livro de Isaías, ele queria saber, ele queria compreender. Deus, ele conhece a nossa mente. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele não está vendo somente aquele eunuco ali, lendo o livro de Isaías, analisando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Que ela penetra entre a divisão de juntas e medulas. Então ele conhece Deus enquanto ele estava ali meditando, querendo saber, querendo compreender aquela ânsia ali de Deus e que não sabe, aquela sede de Deus, Deus estava vendo. E aquele homem, eunuco, etíope, aquela pessoa, sabe, lá da África, e Deus, ele se preocupando com a conversão daquela pessoa. Um negro, ok? Uma pessoa negra.
E Deus ele estava se preocupando. Por que eu estou falando negra? Porque dentro da igreja, infelizmente, a gente está falando de evangelização entre os gentios. E entre os gentios, você vai ter pessoas de todas as cores, de todas as classes, de todos os continentes, de todo tipo de todos os graus de conhecimento. Ok? E, infelizmente, dentro da igreja é triste, mas dentro da igreja, a gente falar de evangelização dos povos e a gente olha que dentro da igreja tem tanta discriminação das pessoas pelos povos. Discriminação, muitas vezes, entre nós mesmos. Discriminação de cor, discriminação de etnia, discriminação de aparência, de estereótipo, discriminação pelo grau de conhecimento. E Deus está lá. Deus olha o coração daquele homem, uma pessoa, o estereótipo dele, uma pessoa negra, escura. E Deus, irmãos, Deus envia um Filipe, olha só que amor, olha só que preocupação. A uma pessoa para evangelizar aquela pessoa, salvar aquela pessoa. Porque isso aqui, como disse Jesus Cristo vai falar isso, se eu não estou enganado, no capítulo 6 de Mateus, que o corpo é somente uma vestimenta. E no capítulo 6 de João, ele diz que o corpo para nada serve, o espírito é que vivifica. Esse aqui é o estereótipo, é a cor da nossa pele. Ela é determinada simplesmente pela melanina. É só isso. Depois dessa pele aqui, tudo é igual. As veias, tudo no ser humano é tudo igual. Pode ser de cor preto, amarelo, de qualquer tipo de nação, de qualquer, etnia. É tudo a mesma coisa, gente. Tudo a mesma coisa, tudo idêntico. Ser humano é ser humano, não muda nada. Algumas pessoas são escuras. O que significa a cor preta? Significa uma proteção maior, mais forte contra os raios ultravioleta do sol. Então, a pele preta, pele escura, nada mais é do que o sinônimo do amor de Deus por essas pessoas. Por quê? Porque você, numa determinada região, sem proteção solar, sem roupas adequadas, você não pode ter a pele clara. Porque se você tiver, o sol, os raios ultravioleta, vai fazer surgir nessas pessoas vários câncer. E essas pessoas vão morrer do câncer. Então, a pele escura é uma proteção natural, ok? É melanina, é uma proteção natural contra os raios ultravioleta do sol. Por que o cabelo é mais crespo? Também por isso, uma proteção ultravioleta do sol, contra o sol. Então, nós precisamos bater em vários aspectos que são muito importantes, fundamentais, para a obra da evangelização. Tem que vencer a nós mesmos, tem que vencer a nossa carne, tem que vencer as nossas tendências carnais. A gente tem que vencer o preconceito, não a questão da discriminação pelo estereótipo. Nós temos que vencer o missionário, assim como Jesus. Jesus Cristo é o nosso espelho principal. É nele que nós devemos nos espelhar. Você já imaginou Cristo colocando algum obstáculo, algum problema? Já imaginou isso para realizar a obra de Deus? Já imaginou Cristo
olhando para alguém com um olhar de rejeição, um olhar de nojo, um olhar de superioridade, por a outra pessoa ser preta, ser feia. Você já imaginou uma situação dessa? Mas existem muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas na igreja que têm esse tipo de olhar, que olha para as pessoas com desprezo, às vezes porque a roupa é humilde, não tem um carro, valorizam pessoas que valorizam outras de acordo com a posição social, título, de acordo com o conhecimento, com o grau de QI, de sabedoria, uma posição na sociedade, de acordo até mesmo com a aparência. No mundo de aparência, né, as pessoas valorizam muito a aparência. Quanto mais bonito, fala bem, prega bem, tem uma aparência bonita, né? Essa pessoa é bem-vinda. Então isso tem acontecido, isso acontece muito. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Infelizmente, dentro do meio evangélico, segregação dentro da igreja, panelinha dentro da igreja. E hoje muitos desses líderes que eu conheci na minha juventude que faziam panela, hoje estão pastoreando. Pastoreando. E as pessoas que são ovelhas desses pastores nem sabem o quanto essas pessoas elas são racistas e preconceituosas. Mas tem muitos pastores assim, infelizmente. Não só pastores missionários, tem também missionários, tem também líderes de jovens, líderes irmãs e por aí vai. Infelizmente. Isso é feio demais. Isso é horrível. Isso é horrível. Pessoas que ainda assim fala, brancas que não se misturam com preto, que não se misturam com pobre e etc e tal, tudo isso aí tá tudo errado, tá tudo fora. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque Cristo, ele habitou justamente na região mais pobre do Estado de Israel. Era uma situação completamente diferente. Ele foi habitar entre as pessoas mais pobres, mais necessitadas, pessoas fedorentas, pessoas discriminadas. A região mais discriminada, que sofria mais preconceito, falavam que era da Galiléia. Meu Deus do céu, é igual nós, somos nordestinos. A gente fala que é nordestino, todo mundo discrimina. Mas é assim. Aqui no Sudeste discrimina nós que viemos do Nordeste. Mas assim, ou seja, o Nordeste é a região mais discriminada do Estado do Brasil. Lá, uma comparação com o Estado de Israel, a Galiléia era a região mais discriminada daquele período. Mas também mais discriminada por quê? Por causa da pobreza, igual ao Nordeste. Por causa da pobreza. Por causa da necessidade do povo. Por causa da falta de desenvolvimento daquela região ali, das pessoas. Ela sofria. Mas foi justamente no meio dessas pessoas que Cristo ele habitou. Hoje, os pastores querem morar em bairros ricos, querem ter seus carrões, querem andar de luxo. E Jesus Cristo ele andava a pé. Andava a pé, mas andava muito a pé. Cansativo demais. Todo dia evangelizando, todo dia pregando. E as pessoas se aproximavam dele, os pobres se aproximavam. Meu irmão, se um pobre fosse aproximar hoje de um pastor, rapaz, ele bota o telefone no ouvido, ele sai para um lado, puxa para o outro e tal. E não dá atenção a essas pessoas. São pessoas, hoje, líderes, que infelizmente eles não correspondem ao chamado missionário, ao chamado de Deus, não têm um coração quebrantado, muito pelo contrário, são pessoas altivas e infelizmente estão aí, no seu caso, acredito que a maioria estão à frente das lideranças das igrejas. Assim, meus irmãos, Deus abençoe. Eu vou acabar o vídeo por aqui, que já está quase 45 minutos, então não vai dar tempo para a gente continuar mais essa aula. E assim, Deus abençoe. Fique com Jesus. Amém.